Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre termopares. Vamos lá pessoal! Bem pessoal, nós vamos falar o que são os termopares. Basicamente, pessoal, o termopar é um sensor de temperatura. Está aparecendo na tela para vocês aí uma imagem que eu tenho alguns tipos de termopar. Esses tipos de termopares aparecendo aí são os tipos de encapsulamento. São as maneiras como os termopares são apresentados, como eles são encapsulados que a gente fala. Então, é os tipos de apresentação do termopar. Mas todos eles têm o mesmo princípio de funcionamento. O termopar, pessoal, basicamente é um sensor de temperatura de baixo custo. Ele tem uma construção muito simples e por isso ele é barato, comparado com outros tipos de sensores de temperatura. E ele é usado nos mais variados tipos de locais onde se precisa de medição de temperatura. Essa característica do termopar de ser de baixo custo faz com que ele seja muito popular. Então olha para vocês verem, pessoal, o termopar, através de uma junção de dois metais diferentes, onde eles são unidos no mesmo ponto, é possível verificar que ali naquele ponto tem uma diferença de potencial, ou seja, uma tensão nas pontas livres do termopar, quando tem uma diferença de temperatura. Quando a temperatura se modifica, ele vai modificando a tensão que a gente consegue medir na ponta desses dois metais diferentes. Então, basicamente, o que a gente tem são dois metais unidos e nas pontas desses metais a gente consegue medir uma diferença de potencial à medida que a temperatura vai variando. Então, aqui na ilustração, pessoal, é fácil a gente perceber como que é o estilo do termopar. Eu tenho uma junção de dois metais. Eu tenho um metal A, um metal B. Eu tenho um local onde vai ser a junção de medida, basicamente onde é soldado esses dois metais, e aí nas pontas desses dois metais a gente consegue perceber uma diferença de potencial. É uma tensão bem baixa, na casa dos milivolts, e aí à medida que a temperatura aumenta ou diminui, tem uma variação de tensão nesses metais. E essa variação de tensão, ela é fixa para determinadas ligas de metais. Então a gente consegue fabricar um sensor de temperatura, consegue medir essas diferenças de temperatura através de alguma coisa que leia essa tensão, interprete isso e transforme isso num valor de temperatura. O princípio do termopar é muito simples. Agora, as diferentes ligas metálicas, os diferentes metais, vão proporcionar diferentes tipos de termopar. Então a gente pode pegar diferentes metais e a gente vai ter essas temperaturas sendo transformadas em diferentes potencial. É lógico que alguns tipos de ligas metálicas oferecem uma melhor confiabilidade e uma melhor medição. Então tem alguns tipos de metais que são os mais usados. Eu vou falar sobre 3 junções de termopares. E os termopares são classificados como letras. O primeiro termopar que a gente vai falar é o termopar do tipo K. O termopar tipo K, ele é feito de alumel e de cromel, que é níquel, alumínio e cromo. Então a gente vai ter uma liga de alumínio e níquel e uma liga de cromo e níquel. E aí a gente tem qual que é o termoelemento positivo, qual que é o termoelemento negativo, porque a diferença de potencial que vai ser gerada no termopar, ela é em corrente contínua, ela é em tensão contínua. Então no caso do termopar tipo K, o cromel vai ser o termoelemento positivo e o alumel vai ser o termoelemento negativo. A faixa de utilização do termopar tipo K, ele é de menos 270 graus até 1200 graus. E a tensão produzida aí nesse termopar vai de 6,458 milivolts a mais ou menos 48,438 milivolts. Então essa é a faixa do termopar tipo K. O termopar tipo K, pessoal, é um termopar de uso genérico. Ele é um dos termopares mais baratos, ele tem o mais baixo custo. Devido a essa popularidade, estão disponíveis em variados tipos de som. Essa sua sensibilidade é de aproximadamente 41 microvolts em relação à temperatura e à tensão. Ele tem uma certa sensibilidade. As diferentes ligas, elas vão trabalhar também com essa sensibilidade. Eu tenho ligas mais sensíveis e ligas menos sensíveis. A gente vai falar agora do termopar tipo E. O termopar tipo E, ele é feito de constantan e cromel. Então é uma liga de níquel e constantan e uma liga de níquel e cromo, ok? O termoelemento positivo nesse termopar é o cromel e o termoelemento negativo é o constantan. Ele tem uma faixa de temperatura que vai de menos 270 a 1000 graus e ele tem a tensão produzida que é de 9,835 milivolts a 76,373 milivolts. Este termopar, ele tem uma elevada sensibilidade, ele é mais sensível do que o termopar tipo K que a gente viu e ele é mais adequado para as baixas temperaturas.
Então a sua sensibilidade é de aproximadamente 68 microvolts por grau. O termopar tipo J é um elemento feito de constantan e ferro. Então ele tem uma liga de níquel e constantan e uma liga de níquel e ferro. O termoelemento positivo dele é o ferro, o termoelemento negativo é o constantan. Sua faixa de temperatura é de menos 40 a 760 graus e sua tensão produzida é de 8,096 a 42,919 milivolts. Então esse é o termopar do tipo J. A gente tem outros tipos de termopar, a gente tem outras letras características para outros termopar. O que vai diferenciar nesses termopares basicamente a faixa de temperatura que eles medem e a sensibilidade em que eles são encontrados. O termopar tipo J, no caso, ele tem a linha entre menos 40 e 760 e ele é um tipo de termopar que é menos utilizado. Ele é um termopar de uma liga mais antiga, né? Então ele é mais encontrado em equipamentos mais antigos aí, ok? A utilização do tipo J acima dos 760 graus leva a uma transformação magnética abrupta que estraga a calibração do termopar. Então acima de 760 graus ele começa a não precisar mais a temperatura. Então ele é um termopar que fica pouco utilizado em temperaturas acima de 760 graus. Na verdade ele fica inutilizado. A sensibilidade dele é de 50 microvolts por grau. Para demonstração, pessoal, eu tenho aqui um termopar do tipo K. Esse termopar tipo K, eu vou mostrando ele aqui para vocês. Então vocês podem perceber que o termopar, ele é o que? Ele é uma união de dois metais. Então ele está em forma de arame, basicamente ele é um arame, que a gente consegue conectar a um equipamento que faz a medição. Então eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão conseguir ver como que funciona essa junção. Então ali a gente consegue perceber direitinho os dois metais que estão unidos numa ponta, ok? Nessa outra ponta a gente tem as duas pontas das ligas, ok? E essas duas pontas são conectadas a um aparelho que faz a medição. Nesse caso aqui eu tenho um termopar que ele é da Fluke, ele é feito para ser usado com multímetros Fluke que tem a capacidade de medição de temperatura. Então eu estou aqui com o Fluke 17B+, é um dos aparelhos da Fluke que tem a capacidade de medição de temperatura. O processo é relativamente simples. A gente joga o multímetro na escala de temperatura, a gente percebe aqui que ele fica fazendo medições aleatórias, porque na verdade eu não tenho o termopar conectado nele, ele não está medindo nada corretamente. Quando eu coloco o termopar como foram as pontas de prova, ele vai pegar a temperatura que está aqui na ponta do termopar. Então hoje está um dia quente, a gente tem aí 29,6 graus Celsius, está sendo mostrado aqui na tela do multímetro. Então ele é um multímetro que tem medição de temperatura através de termopar. Se eu, por exemplo, colocar a mão aqui, ó, eu esquento a ponta do termopar e ele me mostra essa diferença de temperatura. Por quê? Porque eu estou aquecendo a ponta do termopar e aí a diferença de tensão que a gente tem aqui nas pontas, a gente consegue variar essa diferença de tensão e aí o multímetro entende que está variando também a temperatura. Então basicamente o termopar ele é bem simples, ele é de construção bem simples. O que vai mudar é o tipo de encapsulamento. Esse aqui, por exemplo, ele é próprio para ser utilizado como multímetro. Então as pontas dele são pontas que são encaixadas nesse multímetro da Fluke. A gente tem outros tipos de encapsulamento que são usados aí na indústria. Beleza? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que queremos responder. Se é a primeira vez que está em nosso canal, não deixe de se inscrever e receber todas as nossas atualizações. Inscreva-se também em nossa lista VIP de e-mail no site mundodaelétrica.com.br. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.